Ora, as máquinas virtuais permitem-nos instalar sistemas operativos para teste, não para produção, mas para teste, e com isso conseguimos testar algumas funcionalidades em modo virtual, quando não temos, obviamente, a hipótese de testar uma máquina real. Para começarmos uma instalação, convém primeiro perceber quais os pré-requisitos do sistema operativo, quanto é que é necessário de memória RAM, quanto é que é necessário de disco e ter, obviamente, também o conhecimento da memória RAM do nosso PC real, do nosso disco real, o espaço que temos livre, para que a máquina virtual não possa entrar em conflito com os requisitos reais que nós temos da máquina real. Ora, eu tenho aqui um PC com 6 gigas de memória RAM, tenho algum espaço livre de disco, por isso não vou ter grandes problemas em termos de disco, mas o que é mais essencial é realmente a memória RAM, ter atenção com essa memória RAM. Por isso vou criar aqui uma máquina virtual para instalar o Windows Server, o 2008, e por isso vou ter que ter atenção que a memória RAM do meu PC real não poderá ser excedida quando vou destinar essa memória RAM para a máquina virtual. Ora, o que vou fazer então, o meu server basicamente precisa de 1 GB de memória RAM, vou criar então uma máquina com essas configurações para que depois possa instalar o sistema operativo. Fazemos aqui New, vou dar o nome à máquina, vou dizer que é o Server 2008. Posso escolher o tipo de Windows, não é nenhum destes. Eu vou escolher aqui o último que diz Other Windows 32 bits. Faço Next. Pronto, e é aqui que nós definimos a memória RAM que vamos necessitar para que a máquina funcione ou para que a nossa máquina real, para a nossa máquina virtual funcione. Ele tem aqui este pequeno gráfico, até ao verde, digamos que é metade, mais ou menos metade da nossa memória real. Eu tenho neste PC 6 GB. Para aqui para o meu server eu vou precisar de cerca de 1 GB, vou meter aqui 1024. Tenho que ter também atenção ao seguinte: se eu vou instalar o server e se vou emular um sistema de rede, convém que quando estou a utilizar a máquina também eventualmente vou necessitar ter outras máquinas ligadas ao mesmo tempo. E se eu for dar 1 GB ao server, mais 1 GB a outra máquina, estou a utilizar já 2 GB da minha memória real. Pronto, tem que ter essa atenção, sobretudo aqueles PCs que têm pouca memória RAM. Este Windows Server basicamente poderá funcionar com 512, fica um pouco lento, mas entre 512 e 1024 o ideal será para um PC, por exemplo, que tenha 4 GB, andarmos ali na ordem dos 700 MB para a memória RAM. Então eu vou deixar aqui com 1024, não tenho esse tipo de problema em termos de memória. Vou fazer aqui Next. Ele vai-me perguntar se eu quero criar então a hard drive ou um disco virtual. Vou dizer que sim. Vou deixar como uma imagem tipo VDI. Vou dizer também Next. Vou dizer que essa memória é dinamicamente alocada, ou seja, ela, à medida que ele vai necessitando espaço, que a máquina vai necessitando espaço, vai ocupando também espaço no meu disco real. E pronto, e aqui basta-me perguntar só qual é a localização do fecheiro e qual é o nome. Vou deixar na mesma com o server 2008. Aqui posso dizer quanto é que quero de memória para o meu disco rígido da máquina virtual. Vou deixar com 20 GB. E basicamente a máquina está criada. Pronto, tenho aqui o meu server 2008. Tenho aqui as características da máquina, as características principais, 1 GB de RAM, etc. Se eu for aqui a Settings, permite-me também ver algumas informações e definir algumas afinações, digamos assim, depois já de ter criado a máquina. É o caso, por exemplo, da memória, que eu posso voltar aqui ao System, isto obviamente antes da máquina estar ligada, eu posso aumentar ou diminuir a memória, assim como o Network, onde eu posso definir que placas de rede é que tenho e como é que as tenho configuradas. Ok, posto isto vou fazer aqui ok, desculpem, vou só novamente a settings. Há aqui uma coisa que é muito importante. Uma vez que já criámos a máquina, vamos já definir a imagem que eu tenho do sistema operativo que me permite depois para instalar esse sistema operativo na máquina virtual. Isto na prática é a mesma coisa que eu introduzir um CD, uma pen no meu computador e formatar o computador a partir dessa pen com a imagem que tenho do sistema operativo. Então eu vou buscar aqui no Storage, no meu armazenamento, vamos verificar que ele já criou
aqui uma drive de CD, DVD, digamos assim, que está, neste caso está vazia, está empty. Eu vou carregar nela e vou aqui selecionar a imagem que tenho no disco. Obviamente tenho que ter já previamente a imagem guardada ou no meu disco, ou numa pena, ou numa outra drive. Vou aqui buscar a minha, vou ver Choose Virtual CD e vou à procura dela no meu computador. No meu caso está aqui na minha rede. Ok, cá está a minha imagem, vou pegar nela, vou fazer aqui, pegar na imagem, fazer aqui, desculpa lá, fazer aqui abrir. Pronto, vamos verificar que a imagem já consta então na minha drive de CD. Fazemos OK. Pronto, e a partir de agora estamos aptos para iniciar a máquina e ela vai começar, vou fazer aqui um start da máquina, e ela vai começar já, como é uma máquina vazia, digamos, não tem nenhuma imagem, eu não tenho um sistema operativo instalado, ele vai fazer o arranque por esta imagem, nós definimos e começamos a formatar a máquina. Ora, no próximo vídeo vamos então ver como é que é este processo de formatação da imagem, da máquina.